Bom dia aos integrantes da segunda videoconferência das regionais de Campinas, Piracicaba, Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Araraquara, Assis, Franco da Rocha, Osasco, Pariquera-Açu e ANSP São Paulo. Eu sou o Chafi e vou apresentar a doutora Maria Inês Saito, que é livre docente pelo Departamento de Pediatria do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai abordar o tema ética no atendimento à saúde do adolescente. Com a palavra, doutora Maria Inês. Bom dia a todos, bom dia para todos os polos que participarão conosco. É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre abordagem ética e legal na adolescência. É o nosso instrumento de trabalho, a bem da verdade. Então, a adolescência, desde o início do século XIX, é reconhecida como um momento cruciante para o desenvolvimento humano, fundamental para a construção do sujeito definitivo. Isto porque tanto propostas exitosas como efeitos adversos ocorridos nessa faixa etária repercutem não só na própria adolescência, mas também para a adultícia e, frequentemente, para a geração que se segue. Exemplo claro disso é a questão HIV, portadores de HIV na adolescência que transmitem para seus filhos transmissão vertical ou adolescentes usuárias de droga que, eventualmente, podem transmitir para os seus bebês inúmeros efeitos adversos. Então, a questão adolescência, ela é de extrema relevância como um processo que vai nos trazer marcadamente a transformação. A adolescência se caracteriza por essa transformação e, junto com a transformação, vem a vulnerabilidade e o risco, se impondo, então, a nossa proposta, que é exatamente de prevenção. A adolescência prima na sua abordagem pela promoção de saúde e pela prevenção. Assim sendo, nós temos muito claro o que é o risco que pode pertencer ao próprio indivíduo, ou seja, a própria condição de adolescente que esse indivíduo tem, ou ainda pertencer ao ambiente que ele está inserido. Muitas vezes, o risco se manifesta por esta inserção. O indivíduo já carrega um potencial de risco e, de repente, o ambiente transforma esse risco em realidade. Assim sendo, nós temos um conceito de risco ao qual, na nossa proposta de atuação, se acopla exatamente o conceito de prevenção. Com a prevenção, temos então que trabalhar em prol da saúde do adolescente. E dentro dessa questão de prevenção, ela vai se sustentar na questão principalmente da saúde, no respeito à autonomia dos adolescentes, na proposta de privacidade e de confidencialidade do seu atendimento. Eu lembro aqui que a adolescência é pela Organização Mundial de Saúde a partir dos 10 anos de idade, se encerrando antes de completar 20 anos, e tudo que eu vou dizer em relação ao adolescente, então, se inicia para o indivíduo de 10 anos de idade. Essa questão que eu estou abordando dos princípios éticos, ele passa, então, pela questão da privacidade. Que seria o quê? A possibilidade que esses indivíduos têm, os nossos adolescentes, a partir dos 10 anos, de entrarem sozinhos na consulta. E, para tal, é necessário que as famílias sejam preparadas, porque dentro da proposta pediátrica, a família acompanha e até interpreta, fala pela criança. Isso talvez seja um conceito questionável, porque a criança também tem condição de falar por ela mesma, mas na adolescência é fundamental que esse adolescente adquira fundamentalmente responsabilidades cada vez mais relevantes da sua própria condição de saúde. Então, a privacidade é mantida, e é mantida inclusive durante o exame físico, que é um momento bastante intimista da consulta, não é sinônimo de escondido, e é sim sinônimo de crescimento e responsabilidade por parte dos nossos jovens adolescentes. Algumas condições vão fazer, então, com que nós tenhamos acopladas à privacidade a questão da confidencialidade. E a confidencialidade é um contrato. É um contrato que se faz com o adolescente
do qual a família participa, porque ela tem que ser orientada do que está acontecendo, e esta confidencialidade depende, como contrato, depende da atuação do próprio indivíduo adolescente. Ou seja, essa confidencialidade, em algumas circunstâncias, vai poder ser quebrada. O sigilo médico vai ser quebrado, o sigilo das equipes de saúde. O adolescente precisa ser avisado. Nós não precisamos da anuência do adolescente na quebra de sigilo. Ele precisa de uma explicação porque isso vai ocorrer e a gente tem que dizer para ele exatamente quando ele vai ser quebrado, por quê, sem precisar que ele concorde, o que geralmente eles não vão concordar. De alguma forma, voltando um pouco à questão da privacidade, algumas questões são muito relevantes, porque tudo isso depende de uma capacitação do indivíduo. Ou seja, o adolescente que tem um déficit intelectual, dificilmente ele vai poder informar e geralmente ele entra acompanhado. Outra proposta básica do princípio da autonomia, o adolescente que pede para a família não sair. Como a gente está respeitando a autonomia dele, nós vamos ter que concordar que a família permaneça tentando convencê-lo a partir das outras consultas que isso não deve mais ocorrer. E, na condição que exista na história uma proposta ou uma inferência, ou que seja em relação à violência, principalmente abuso sexual. Quando o profissional, principalmente se for de sexo diferente do adolescente, não deve permanecer sozinho na sala, fazendo companhia a esse profissional, alguém da equipe de saúde. Assim sendo, a confidencialidade e privacidade vão se assestar dentro de rigorosos princípios de ética médica, que é o artigo 74 da proposta do Conselho Federal de Medicina, que diz ser proibido revelar segredo de paciente menor de idade, mesmo a seus pais ou responsáveis, desde que o menor se mostre capaz e que a não revelação não ponha em risco a vida deste adolescente ou tenha um risco relevante para a sua saúde ou de terceiros. Isto posto, nós temos que lembrar que também é responsabilidade do profissional, principalmente da área médica, que não pode deixar de orientar os seus auxiliares, ou seja, a equipe de saúde como um todo, que esta proposta de confidencialidade é de toda a equipe e não só da área médica. Então, a prevenção vai se assestar aonde? Nas questões de confidencialidade e privacidade, porque aí sim nós vamos poder orientar um exercício de sexualidade, muitas vezes desconhecido da família, uma questão em relação a doenças sexualmente transmissíveis, a droga, a própria identidade sexual. Muitas vezes o adolescente é homossexual, mas ele ainda não discutiu isso com a família. Permanece um segredo que todos sabem, mas ninguém toma a iniciativa de revelar ou de conversar sobre o assunto e vai ter que ser no tempo do adolescente essa revelação. A questão da gravidez, por exemplo, nós podemos sim dar um tempo para que a própria adolescente revele isso, mas é um tempo curto, graças ao que nós vamos ver a seguir. E a violência? A violência, ela pressupõe denúncia imediata, tanto para revelação para a família, como conselhos tutelares e várias de infância e juventude. Dificilmente um adolescente vai se revelar abusado ou violentado se a família, muitas vezes, nicho da agressão estiver presente. E o uso de drogas, porque aí ele perdeu o que a gente chama de capacidade. Então, nós temos um segredo médico que vai ser mantido frente à atividade sexual, as doenças sexualmente transmissíveis simples que podem ser curadas no consultório, a experimentação de drogas. Experimentação mesmo, gente. Não é assim, experimento toda sexta, sábado e domingo, porque daí não é experimentação. Então, assim, a gravidez não é sigilosa. Por que não é sigilosa? Porque pode pôr em risco aquilo que se chama a trajetória normal de uma gravidez. A gravidez na adolescência é considerada de risco. O pré-natal, precoce e bem feito, mudou esse critério. Então, nós temos que garantir a entrada no pré-natal e muitas vezes a adolescente demora. E o risco de aborto, principalmente aborto clandestino, feito nos níveis socioeconômicos menos favorecidos. HIV, se uma adolescente, inclusive, disser que vai abortar, ela nem sai do consultório, sem alguém da família, algum responsável. Porque não é responsabilidade do profissional atuar desta maneira. HIV, nunca se deve dar o diagnóstico de HIV para um adolescente desacompanhado. Ele não precisa levar os pais, mas um adulto responsável em quem ele confie. Drogadição, perdeu a capacidade, não é mais segredo. Recusa de uso de medicamentos quaisquer. Inferir alguma tendência suicida ou homicida, mesmo que pareça que não vai ocorrer, tudo isso leva à quebra de sigilo. E além do que eu estou falando, que é a questão ética, se impõe a questão legal. O próprio sigilo está no artigo 154 do Código Penal Brasileiro. Revelar a alguém sem justa causa um segredo
se teve ciência a partir de uma função, ministério, enfim, profissão, é passível de penalidade legal. O Estatuto da Criança veio reforçar e diminuir a dicotomia entre ética e lei. O Estatuto garante muitos benefícios e muitas questões são, de alguma forma, sustentadas a partir da proposta legal, vinculada à ética, sim, a partir do Estatuto da Criança de 1990. Então, em relação à criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais para que possam se desenvolver desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, condição de liberdade e dignidade. E cabe ao profissional interpretar e sustentar esses direitos. Por exemplo, questão anticoncepção. Se eu acho que é um grande risco a gravidez na adolescência, principalmente nas faixas em que ela ocorre de maneira tão próxima da infância, 10, 11, 12 anos, de alguma maneira eu tenho condição, então, de proteger esse adolescente, sim, via a proposta anticonceptiva. É lógico que aí existe um nicho importante, que é o 10, 11 e 12. E é importante falar sobre isso, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescentes são pessoas de 12 a 18 anos. A partir de 18, é um indivíduo adulto, que daí vai sempre ter direito a sigilo, que deve ser negociado quando a gente vê que tem risco. Mas 10, 11 e 12, por exemplo, para se inserir uma anticoncepção, muito complicado. Porque eu duvido muito que as pessoas, isso da minha experiência, que as pessoas aos 10 anos de idade tenham capacidade de decidir sobre sua vida e sua sexualidade, inclusive tomada de medicação. A medicação não vai ser recusada, porém, a família vai ser avisada. Mesmo porque tem que ter presente o seguinte, quanto mais próximo da infância, maior é a possibilidade de abuso. Abuso não precisa ser o estupro. Abuso pode ser uma indução, pode ser uma negociação e também pode beirar a pedofilia. Agora, uma coisa que a gente tem que ter certeza é de como nos vamos comportar em relação a essa criança e esse adolescente para garantir os seus direitos, que são absolutamente garantidos por eles serem sujeitos de direito. Adolescentes e crianças são sujeitos de direito. E adolescentes tomam decisões muito importantes a partir de 12 anos. Inclusive, com quem vão ficar na separação, como é que vai ser a vida deles, se vão ser institucionalizados, se eles preferem ficar com algum outro familiar, enfim. São decisões muito importantes e muitos adolescentes de 12 anos cuidam perfeitamente da casa dos irmãos menores, enfim. E outros são arrimos de família. Em relação ao direito respeitado, então, nós vamos ter, importante, que a gente vá ter nossos valores e nossas crenças, porém, vamos reverter tudo isso no maior direito, que é o direito à saúde do nosso paciente. Inclusive, deixar o médico, o professor, ou responsável, ou alguém que saiba de uma violência, de comunicar, e se isso for descoberto, ele passa a ser conivente com essa violência. Então, de alguma forma, isso tem que se ater a penalidades legais. A gente sabe que às vezes é difícil denunciar, mas existem até formas de denunciar de maneira anônima. Então, não é permitido que não se denuncie a partir da violência. A Declaração dos Direitos Humanos sustenta tudo isso que eu estou dizendo. Quando um país é signatário de determinada proposta universal, ela passa a ter um valor legal. De alguma maneira, nós temos que ter claro que os direitos humanos, de nenhuma maneira, excluir os adolescentes, principalmente nas suas últimas afirmações. Informação baseada no conhecimento científico, educação sexual, integridade e atenção à saúde sexual. A Declaração dos Direitos Humanos tem como foco importante essa Declaração de Direitos Sexuais. E em nenhum momento os adolescentes estão sendo excluídos. Inclusive, em relação à própria proposta de Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo, em 1994, esses direitos foram cada vez mais reforçados e tomaram uma posição definitiva no Cairo +5, revisão da ONU. Também o Brasil é signatário desta revisão, quando foram retirados realmente dos pais o direito total sobre os adolescentes, garantindo a esses últimos privacidade, sigilo, consentimento informado, educação sexual, inclusive no currículo escolar, informação, assistência sobre a sua saúde reprodutiva, de preferência sigilosa. O Marco Legal Internacional, também de Direitos Sexuais e Humanos, reforça todas essas declarações de direitos humanos e diz o seguinte,
que as organizações das Nações Unidas vêm propor que isto seja universal e estendido a todos os países que fazem parte da proposta, que aceitaram a proposta, e, de alguma maneira, se adota que adolescentes e crianças têm um grande valor como ser humano, uma necessidade especial de respeito, um reconhecimento como sujeitos de direito e uma prioridade absoluta nas políticas públicas. Algumas barreiras desse direito são exatamente a condição socioeconômica, as propostas arraigadas de uma moral que está sendo totalmente ultrapassada pelo direito do outro e uma ausência de oportunidade de se ter propostas educacionais mais amplas nesse país. O marco legal garante proteção à cidadania, compromisso ético, direito universal à informação. Por exemplo, a vacina do HPV. Ela agora vai entrar no Ministério, mas por enquanto não entrou. Ah, mas o adolescente não pode pagar a vacina, então ele não precisa ser informado. É claro que ele precisa ser informado. Nós não podemos inferir o que é direito ou não para ele. E a ausência de preconceito. A questão preconceito é muito importante porque nós estamos nos deparando com a agressividade e agressão das mais variadas etiologias e graus em relação ao homossexualismo, sendo que a orientação sexual é absolutamente livre, sustentada por direitos universais, saiu do Código de Patologia em 76 e do Código de Doenças em 83. Combater o preconceito é uma das metas da área de saúde. Posto que o preconceito vai cada vez mais marginalizar essas pessoas, ou seja, aumentar o carcinoma anal, HIV, HPV, eles têm maior tabagismo, alcoolismo, transtorno de ansiedade, ideação suicida, são usados como objeto frequentemente e, de alguma maneira, as mulheres, que ficam muito esquecidas na questão lésbica, também têm que ser de uma atuação relevante à nossa proposta em relação a esses seres humanos. Também elas têm tabagismo, obesidade, doença cardiovascular, câncer de endométrio, ovário e mamas, que jamais frequenta o ginecologista para fazer prevenção de nada, inclusive de gravidez. E, de alguma forma, também temos que nos ater aos brinquedos sexuais que devem ser, pelo menos, higienizados. Tudo isso faz parte da nossa orientação sexual, que deve ser dada precocemente para esses adolescentes. Planejamento familiar regula, seguramente, em termos da nossa Constituição, os mesmos direitos. Não se trata de uma lei nova e em nenhum momento deixou o adolescente de lado. Ele também tem direito à assistência à contracepção, atendimento pré-natal e assistência ao parto, puerpério e neonatal, controle de DST, controle de prevenção de câncer cérvico-uterino, de mama e de pênis. As questões sempre foram complicadas em relação à anticoncepção, dá ou não dá, tem valores morais, tem profissionais que infelizmente acham que é cedo, que é tarde. Não tem cedo e tarde para fazer prevenção. Em 2002, o Instituto da Criança organizou um fórum que se chamava Adolescência, Contracepção e Ética, organizados por nós, que reuniu, além da área de saúde, profissionais da área de direito, advogados, enfim, profissionais que tinham, inclusive, vinculação com as comissões de bioética. Assim sendo, nós estamos imaginando que nós podemos ter, para os nossos adolescentes, a partir desse fórum, conclusões extremamente relevantes. O fórum foi representado não por uma frase de alguém da área de saúde, mas por alguém da área de justiça, um juiz das varas de infância e juventude, que disse: o respeito à autonomia da criança e do adolescente, o que implica para esse último em privacidade e confidencialidade, faz com que esses indivíduos passem de objeto a sujeito de direito. Assim, a implicação do fórum trouxe uma luz nova, reforçou o direito de se poder receitar anticoncepcionais, em que pese que eu disse que 10, 11 e 12 eu teria muitas ressalvas em manter o sigilo, tenho ressalvas, não mantenho, porque não acho que sejam absolutamente capazes, mas traz uma luz do que é o direito e manda para que as pessoas, e tem uma palavra de ordem, não manda, mas uma palavra de ordem que as pessoas se organizem em relação a isso. Serviram as conclusões do fórum para as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e da própria FEBRASGO, a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, na questão adolescente.
Em relação a um temor de prescrição dos anticoncepcionais abaixo de 14 anos, porque por lei isto é violência presumida, nós temos que ter muito cuidado. A lei é do tempo de Getúlio Vargas. Existe um grande movimento de juristas para mudar os códigos, para atualizar. A lei tem que servir ao momento da nação. Ela não pode estar atrelada a uma proposta do passado. Então, de alguma forma, a gente sabe que muitas adolescentes começam de forma consensual atividade sexual antes dos 14 anos, em torno de 13 anos, com seus namorados, seus companheiros, e vêm em busca do serviço de saúde para aquisição de medidas anticonceptivas. Essas adolescentes têm muito maior discernimento do que outras que praticam o mesmo exercício de sexualidade sem a menor preocupação de procurar a área de saúde ou de ter propostas anticoncepcionais. Assim sendo, não é interessante que a gente imagine que isso seja um estupro. É absolutamente consensual e deve constar em prontuário. Não deve ser encaminhado para fóruns de justiça. Isto porque a gente tem que ter claro o que é acusação de estupro. Estupro é uma acusação que não prescreve, acompanha o indivíduo para o resto da vida, mesmo que ele não seja preso, e tem uma questão muito séria, porque esse jovem adolescente, geralmente o companheiro, é simplesmente o namorado que está realmente iniciando o exercício de sexualidade absolutamente de uma forma que os dois combinaram, que aconteceu e para as quais eles estão tentando se precaver. E coisa que a gente ouve muito, mas ela tem 13 anos, ele tem 18, ele é maior de idade. Gente, a puberdade no sexo feminino é 2 anos antes que a puberdade no sexo masculino. Inclusive, os homens amadurecem mais tarde, em vários setores. Então, assim, uma menina de 13 anos não pode se interessar por um menino de 13 anos. É só lembrar do menino de 13 anos. Não dá para a pessoa se interessar por eles. Vai ser um interesse muito mais tardio. Então, é muito comum meninos de 18 anos com namoradas de 13, 14 anos. Eles se sentem melhor, inclusive. E aí eles são realmente o chefe do relacionamento. Quando a gente teme tanto a justiça, vamos dar uma olhada no que é o juramento do direito. Juro acreditar no direito como a melhor forma de convivência humana. Prometo fazer da justiça uma consequência normal e lógica dos direitos. Juro confiar na paz como resultado final da justiça e, acima de tudo, prometo defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, muito menos justiça, e nunca haverá paz. Profissionais da justiça têm esse juramento. Profissionais da justiça, os que são realmente seres humanos, que lidam com seres humanos, não vão legislar com um código na mão, e sim na visão do outro, e na percepção do outro, naquilo que eles juraram. Então, talvez a gente tenha que temer menos a justiça, confiar mais nela, no discernimento dos juízes e dos advogados. Adolescentes terão, então, direito à educação sexual, acesso à informação sobre contracepção, confidencialidade, sigilo da sua atividade sexual, como proposta, inclusive, de prevenção, sendo respeitadas aquelas inferências contidas no artigo 74 do Código de Ética Médica. Ou seja, respeitar a capacitação desses adolescentes, que eles não possam ser usuários de drogas, que eles possam, de alguma maneira, cuidar com responsabilidade de sua saúde. E o profissional que assim se conduz não fere a nenhum princípio ético, então não deveria temer nenhuma penalidade legal. Em 2005, em relação à proposta de contraceptivo de emergência, que também é uma questão muito complicada, porque entrou com aquela visão de que a pílula do dia seguinte era abortiva, nós nunca tivemos nenhuma medicação abortiva em termos de Brasil. A pílula abortiva foi usada na França, nunca entrou no território nacional. Nós usamos um produto diferente, eu levo no Gestrel, geralmente, e nós temos uma segurança contra este medicamento e uma visão clara de que isto não é abortivo. Então, precisou, novamente, a mesmo fórum para que essas questões fossem, de alguma forma, sanadas. Então, o contraceptivo de emergência, ele tem um caráter extremamente importante. Às vezes, ele é o primeiro passo para a entrada num serviço de saúde, posto que adolescentes tiveram uma relação sem proteção e temem a gravidez. Ele faz parte do conceito que a gente tem sobre dupla proteção, que é uso de preservativo sempre para prevenção de DST e algum outro método para prevenção também de gravidez. E ele é um processo importante de uma etapa de conhecimento
do próprio corpo e de uma proposta de proteção. Então, essa contracepção de emergência vai ao encontro exatamente dos adolescentes, que muitos deles têm uma relação sem proteção e, de repente, se veem diante de uma possibilidade de gravidez que eles não têm a menor condição de alguma forma, poder tocar para frente em virtude um físico absolutamente preparado para uma reprodução e um psíquico totalmente despreparado. Então, os estudos mostram até agora que não houve, com o uso de contraceptivo de emergência, nenhuma abertura de porta de promiscuidade, aumento de parceiro, abandono de método. Nós temos um índice ainda altíssimo, apesar de já em queda, de gravidez na adolescência, queda em alguns locais, para algumas faixas etárias, mas ainda muito alto, e o contraceptivo de emergência só veio diminuir o aborto clandestino e, eventualmente, a gestação indesejada. É uma proposta que deve interessar, inclusive, ao sexo masculino, porque, junto com a proposta de preservativo que o homem atualmente carrega, talvez não tanto para proteger a mulher, não sei, depende do relacionamento dos dois, mas também para se proteger das DSTs, ele pudesse carregar, inclusive, por que não, o contraceptivo de emergência, caso esta camisinha se rompa. De alguma forma, o fornecimento de receita prévia era uma grande questão em relação a essa proposta da anticoncepção. Nós tivemos, muito claramente, atualmente, uma coisa que veio melhorar muito. Se pode procurar o centro de saúde sem exatamente receitas. E isso é fornecido sem que precise passar pelo médico. Para a farmácia ainda é necessário. Então, a gente imagina que os adolescentes de muito risco, nós temos toda a liberdade de fornecer uma receita de contraceptivo de emergência, pois que a relação é na sexta-feira, às vezes o indivíduo só vai se ligar para a coisa na segunda-feira e ela tem um tempo hábil. Nós sabemos que quanto mais precoce, melhor o resultado, e isso vai até o 5º dia, a proposta de proteção. Também a anticoncepção de emergência é um fator importante para adolescentes portadores de doença crônica e que não podem tomar estrógeno. Para esses adolescentes, o julgamento tem que ser ainda mais rigoroso, mais ameno e mais humano, porque às vezes essa gravidez está representando trazer ao mundo um filho sadio, eu já com fenótipo destruído pela doença. Mostrar que em algum momento, apesar da minha destruição, eu fui escolhida por alguém numa proposta que eles imaginam que seja de amor, pode não ter sido, mas eles imaginam que sim, e carregar uma vida saudável dentro de si e uma proposta de futuro que muitas vezes eles não terão. Então, os grandes avanços da medicina fazem com que a doença crônica atinja a adolescência e a idade adulta. Muitas vezes os pais já têm que ser orientados em relação à contracepção, que faz parte do tratamento, porque ela é a prevenção de coisas muito graves. Uma coisa é uma adolescente engravidar, é uma gravidez inoportuna. Outra coisa é uma adolescente portadora de lúpus, por exemplo, engravidar. Essa gravidez pode ser fatal. A anticoncepção de emergência, então, cumpre um papel fundamental nas portadoras de doença crônica, bem como nas gestações que não devem, de alguma maneira, não foram planejadas. Evitar essas gestações. E conseguiu-se, com este fórum, uma portaria, que talvez não tenha ficado muito nítida, do Conselho Federal de Medicina, que diz, finalmente, que os contraceptivos de emergência não são abortivos e podem ser usados em qualquer etapa da vida reprodutiva. Ou seja, nós temos aqui uma proposta ampla de anticoncepção e não é só a anticoncepção que vem para a educação sexual. Nós temos também a questão da vacina quadrivalente. A vacina vai ser usada pelo Ministério e ela previne um dos grandes flagelos atuais, que é o HPV. Ela tem aprovação já da Anvisa, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, e ela é usada com muito critério, com muita segurança por todos os países. No nosso meio, a coisa ainda é muito complicada, porque até a posição do Ministério de entrar com a vacinação no calendário oficial o ano que vem, esta vacina tinha características elitistas, podemos dizer assim, porque ela só podia ser usada por quem podia pagar pela vacina nas clínicas privadas. Eu acho que foi um avanço, mas nós temos que lembrar características da vacina e do HPV. Nós temos que ter muito clara a nossa posição em relação à vacina. Por quê? O HPV era considerado uma doença muito benigna.
até que se percebeu o seu caráter oncogênico. E isso não é das últimas décadas. Então, a vacina também é uma proposta nova. Os pediatras têm que ser muito mais orientados a vacinar do que eles são. Então, é necessário uma educação e conscientização de adolescentes, familiares, técnicos, sociedades como um todo, em relação à vacina, que é absolutamente segura. O abandono do estereótipo. O que seria abandonar o estereótipo? É a voz do profissional mudando de tom quando fala da vacina do HPV. Ele não faz isso, por exemplo, a vacina de hepatite, que também tem suas vinculações sexuais e até em relação à droga, e é dada no berçário. Ninguém está no berçário temendo a sexualidade do berço do lado, né? De alguma maneira, o HPV teve essa conotação, uma vacina ligada a sexo. Ninguém liga vacinas a sexo. O que se tem que falar para a família é o abandono desse estereótipo. Não tem nada a ver com sexo, tem a ver com prevenção de câncer das mais variadas etiologias. Não só câncer do colo de útero, mas vulva, vagina, pênis, orofaríngeo, câncer anal, enfim. O abandono e as verrugas genitais, que são também muito importantes como problema de saúde pública, altamente infectantes e com tratamentos muito complicados. Então, abandonar o estereótipo, falar da vacina como prevenção de câncer e de verruga e de todas as etiologias de câncer e não como uma característica de sexualidade, porque a vacina se inicia aos 9 anos de idade. Muitos pais acham que é muito cedo, porque é lógico, a minha criança não está ainda tendo atividade sexual, mas um dia vai ter. E aí nós temos que estar falando desta prevenção. Ninguém está falando que é agora, nós estamos falando de prevenção. Participação efetiva dos adolescentes, respeitando princípios éticos, que é o direito universal que eles têm na informação e de participar dessa vacina. Saber que a vacina pode ser dada para imunossuprimidos. Saber que ela não deve ser dada na gravidez porque não tem estudos. Ela pode ser dada durante a lactação. O número de doses, 3 doses da vacina quadrivalente. Não adianta intercambiar a vacina. A bivalente é mais barata, então eu dou 2 de bivalente, depois uma terceira de quadrivalente. Não existe isso. Nós temos que dar 3 doses. O estudo é de 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Pessoas previamente expostas devem receber a vacina. Muitas vezes os adolescentes já foram expostos. Mas quanto mais cedo nós dermos, melhor é a nossa proposta de proteção. Embora até os expostos, até quem já teve lesão das mais variadas etiologias, apesar da vacina ser profilática e não terapêutica, podem receber a vacina. E mulheres de 26 a 45 anos é o outro pico. O grande pico é a adolescência. Nós temos motivos claros para a recusa da vacina, e o pior deles é que os médicos não aconselharam. Meu médico não aconselhou. Meu médico achou que era cedo. O pediatra da minha filha disse que não. O meu ginecologista acha que não é necessário. Bom, gente, enquanto a gente não mudar essa proposta, nós vamos ter HPV e câncer. Aí está a portaria do Ministério, também com dificuldade de ler, mas nós temos que lembrar o seguinte. Eles estão falando de 2 doses. Inicial, ano que vem, sim, mas vão ser 3 doses, porque a terceira dose vai ser dada bem depois, 5 anos depois, uma dose de reforço. Eu acho isso muito importante que fique claro, porque não existe estudo dizendo que 2 doses são eficazes. Então, nós vamos ter que esperar mesmo esse reforço de última dose para dizer que o indivíduo foi vacinado. É interessante porque nós vamos ter uma cobertura importante, mas só do sexo feminino. Outra coisa importante, os meninos precisam ser vacinados. A luta pela vacina e pela inclusão no calendário oficial continua. A proposta do Ministério muito louvável de dar início à vacinação pelo sexo feminino. Mas os meninos têm o mesmo direito. É importante que a gente lembre o quê? Tudo que nós estamos falando está contido na educação sexual. Uma educação sexual que leva em consideração, por exemplo, o caráter intersetorial de educação, saúde, cultura, justiça, enfim, todos os processos aonde o adolescente pode, de alguma forma, receber uma influência. Esses são exatamente aqueles indicadores, aqueles grupos de referência, não só a família ou a escola, onde ele vai estar inserido. Que envolva toda a orientação da família, que inclua educação dos pares. Os adolescentes que são orientados por adolescentes, muitas vezes têm muito sucesso. Então, vamos orientar adolescentes para que orientem adolescentes.
terem marcas de referência muito claras, definidas, levando em conta características da adolescência. Por exemplo, característica da sua síndrome da adolescência normal. O seu caráter imediatista de viver tudo hoje, principalmente o que é prazeroso, e retardar tudo que não é prazeroso, que é a vivência temporal singular. A questão da adolescência no sentido de que perceber-se indestrutível, achar que para ele nada acontece. Outra questão de adolescência que é extremamente relevante, a busca da identidade. Tudo isso está acontecendo agora. Ele está buscando, ele está se tornando adulto, ele tem metas claras, ele tenta impor a sua opinião, embora ele não tenha muito pelo que ainda impor essa opinião. E considerar o papel de gênero dentro da proposta de educação sexual, levando principalmente a sociedade como um todo, batalhando por isso, pela destruição dos preconceitos. Uma educação sexual que destaque o autocuidado, cuidado com o outro. Uma educação sexual que ressalte o prazer, que não seja uma proposta simplesmente medicalizada. E importante que para uma política de saúde pública, principalmente uma política de saúde pública que envolva a escola. O espaço privilegiado de prevenção é a escola. E não é para a área de saúde chegar na escola ditando normas para a escola. O que importa é que, para a área de saúde, é que o professor possa continuar na escola muito mais capacitado, fazendo parte de uma equipe que foi lá para fazer prevenção. Cecília Cardinal de Martin, ela, de alguma forma, ela coloca muito bem as questões fundamentais de uma educação sexual. Uma educação para troca, para consciência, para o passado, para o presente e futuro, e ela destaca uma coisa muito importante, uma educação para o amor. Os profissionais de saúde devem falar mais de amor. As pessoas falam muito pouco de amor. As relações que se sustentam pelo amor são mais duradouras e mais protetoras. Por exemplo, entre o ficar e um relacionamento mais antigo, eu estou apostando na prevenção dentro do relacionamento mais antigo, porque o ficar, as pessoas às vezes não sabem nem o nome daquelas pessoas com que ficaram. E se isso evolui para uma relação sexual, qual é a responsabilidade desse outro de que ninguém nem sabe o nome? E olhar com muita atenção o que está acontecendo em relação à proposta de cultura, à proposta nossa de inserção, aos riscos ambientais que aumentam cada vez mais. Ou seja, uma inserção cultural perigosa que nós estamos tendo ultimamente, com perda de muitos valores. A dimensão da proposta da família, dos médicos, dos educadores, então, para um novo milênio, seria estar direcionada para a construção do quê? De seres pensantes, críticos, com instrumentos capazes de melhorar o projeto social. Todo mundo insiste em afirmar que não se pode ter confiança na geração dos adolescentes. Imagina os adolescentes tomando conta do país. Vamos nos perguntar que presente nós estamos dando para eles. Vamos nos perguntar se eles discutem cidadania. E se eles percebem que educação sexual nada mais é que o próprio sinônimo de resgate de cidadania, construída através do resgate, sim, dos indivíduos, fortalecimento desses indivíduos, através de um projeto social que envolve respeito, compromisso em relação a todos os seres humanos e, por que não, nos nossos adolescentes. Sendo a saúde um setor extremamente privilegiado, de promoção e garantia desses direitos humanos, posto que a gente se baseia em princípios absolutamente éticos dentro da proposta legal. Uma educação que vá abranger não só a área de saúde, mas a educação propriamente dita, a justiça, a segurança e a própria população jovem. Nós temos muito claros que o comportamento sexual dos indivíduos se evidencia muito mais pelo aquilo que somos. E isso é importante, porque isso aí seria uma proposta edificante para a gente construir a questão da saúde. E eu me coloco à disposição de vocês para todas as perguntas que, por um acaso, vierem. Eu tentei deixar mais tempo para as perguntas, porque eu acho que é no debate que a gente vai conseguir um aproveitamento melhor. E eu agradeço a atenção. Muito obrigado, professora, pela brilhante exposição, questões que a gente passa batido e não pensa. E nós recebemos aqui um comentário do pessoal de Votuporanga, que são pioneiros na questão da saúde do adolescente,
que diz o seguinte: bom dia, gostaríamos de comunicar que participamos também ao vivo com uma equipe de médicos, a psicóloga Roseli Eleutério, que é a coordenadora da equipe, enfermeiras, assistentes sociais. Achamos muito importante e parabenizamos a iniciativa. Obrigado. Márcia Pedroso. Quem quiser mandar, interagir, fazer pergunta à professora, por favor, venham aí o e-mail de comunicação, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Estamos à disposição para interação, perguntas, comentários, sugestões. Estamos aqui à disposição. Não é, professora? Sim, à disposição. Eu acho que talvez a gente pudesse tentar complementar algumas coisas, porque eu acho que na minha fala eu comentei um pouco sobre a questão da droga. A droga está sendo como eu vou dizer, um polo de preocupação muito grande e de vários movimentos, inclusive na área governamental. E nós estamos vivenciando em relação à droga, e a droga ela não tem sigilo, as pessoas, os adolescentes não procuram serviços, e o pior, realmente as pessoas que estão na rua, os reais drogaditos, eles dificilmente procuram um serviço médico. E o que está acontecendo no momento? Que é uma preocupação. A sífilis neonatal, que estava absolutamente equacionada, começou a pipocar de uma maneira muito relevante. Nós temos muito caso de sífilis neonatal. E os serviços e as áreas de saúde e as próprias áreas de política do Ministério da Saúde começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E tem um trabalho pioneiro feito pela faculdade, pela USP, mas de Botucatu, tentando averiguar o que estava acontecendo. Porque, de todo jeito, se tiver uma consulta de pré-natal que seja, é pedido o exame para sífilis. Quer dizer, não teria pelo que essas crianças estarem nascendo com sífilis neonatal. E o que se percebeu? Que são mulheres usuárias de droga que não fazem nenhum tipo de pré-natal, porque às vezes nem se percebem grávidas. E um grande contingente dessas usuárias são adolescentes, que têm no sexo a moeda para compra, aquisição da droga. E como elas deixam de ser o sujeito dessa proposta, está se cogitando de métodos que possam isentar a mulher ou a adolescente de qualquer proposta de sujeito e ela receber uma proteção. Então, ela deixa de ser sujeito e como nós vamos protegê-la? E o que está se cogitando, e eu acho que isso é importante de ser divulgado, são os implantes de etonogestrel. O implante ele tem vantagem sobre o DIU, porque ele pode ser inserido logo pós-parto, ele pode ser inserido nas adolescentes, ele não tem efeitos assim, sobre a massa óssea, sobre colesterol, sobre tireoide, que são as preocupações de anticoncepcionais na adolescência. E é uma proposta nova que a gente está tentando abordar frente a não é possível que essas pessoas atuem como sujeito de direito, que foi tudo que eu reforcei aqui. Então, é necessário que, de alguma forma, exista um sujeito por elas. Então, esse é só um exemplo de algumas coisas que podem ser feitas. Nós temos outras coisas que podem ser feitas em relação à droga, é claro, mas essa faz parte um pouco do que nós estamos conversando aqui, que é justamente a atividade sexual na adolescência e métodos de prevenção os mais variados. Eu acho que é uma questão para trazer também para vocês, para poder elucidar um pouquinho. E acho que talvez eu não tenha sido enfática o suficiente para dizer quanto a área de saúde ainda tem responsabilidade pela vacinação do sexo masculino e como nós devemos continuar na nossa campanha de atingir as políticas públicas e o próprio Ministério da Saúde para que o homem também tenha essa possibilidade de vacina. Por que eu estou insistindo? Eu estou insistindo pelo seguinte: para não vacinar os meninos, nós temos que ter 80% de mulheres vacinadas. O Brasil está muito longe disso. O mais perto disso é a Austrália, que conseguiu diminuir seus índices de verruga já, muito de forma decisiva, não só para as mulheres que tomaram a vacina, mas para os homens heterossexuais que têm relação com essas mulheres. Sobrando, é claro, os homossexuais.
que vão ter direito a ser vacinados sempre, porque eles não vão nem participar dessa imunidade de rebanho. Então, essas coisas têm que ficar claras, porque é na rede, nos vários polos que estão nos ouvindo, que a gente instala a nossa força de atuação e de comunicação e de, eventualmente, ter claro quais são os objetivos e os avanços dentro dessa nossa prática de anticoncepção, de vacinação e de respeito aos adolescentes. Professora Marinês, temos uma pergunta do grupo que diz o seguinte: somos do DRS-6 Bauru, região do Vale do Jumirim. Estamos reunidos em Avaré, aproximadamente 22 pessoas. Nossa pergunta é: a partir de que idade será preconizada a vacina quadrivalente? Obrigado, Wanda. A vacina vai ser preconizada a partir dos 9 anos de idade. Os estudos em relação à eficácia, porque vacina é eficácia, né? A nível de anticorpo, é uma proposta, mas o importante é eficácia. E é a partir dos 9. É dos 9 aos 26 anos. Tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. Com ótima resposta, inclusive, para o sexo masculino também. O prolongamento desses estudos foi feito só com o sexo feminino até 45 anos, né? Não está aprovado ainda pela Anvisa. A Anvisa aprovou de 9 a 26 anos para ambos os sexos no nosso país, mas a gente sabe que os estudos garantem uma proposta de proteção para mulheres até 45 anos. Não tem estudo acima de 26 anos para o sexo masculino. Aí tem uma análise de cada caso, porque a gente sabe que, por exemplo, alguns indivíduos são extremamente expostos. Eu estou falando isso, por exemplo, em relação aos homossexuais. Embora, às vezes, com uma idade superior a 26 anos, cabe aos profissionais decidirem, avaliando, inclusive, que se tiver um acidente qualquer com a vacina, eles não estão protegidos pela Anvisa, dar ou não a vacina para esses indivíduos. Os estudos de 9 a 26 anos. Quanto mais precoce a vacina, melhor seria uma resposta. Mas ela persiste extremamente eficaz também para as outras faixas. Vai de 99,9% para 92%, que para a vacina é uma eficácia de quase 100%. Né, para todas as patologias que eu enumerei, os vários tipos de câncer e as verrugas genitais. Veio uma pergunta do grupo de São José do Rio Preto, através da Patrícia Andrade, que faz a seguinte pergunta: se é o direito do adolescente fazer um teste de HIV, como exigir, na devolutiva de caso positivo, um acompanhante maior de idade? Falar um pouco mais sobre a questão ética-sigilo do teste HIV na adolescência. Eu acho que o mais interessante, quando a gente aborda os adolescentes, é o cuidado com a palavra da gente, né? As imposições. A gente não é uma questão de exigir, é uma questão de proteger. Vocês imaginem um adolescente de 13 anos recebendo sozinho o resultado de HIV positivo. As implicações, por exemplo, medicamentosas que existem. Os antivirais, com todo... É claro que o antiviral foi um grande passo, mas antivirais têm inúmeros efeitos colaterais. Eles procurarão serviços? Eles vão se desesperar? Alguns podem, eventualmente, chegar a ter um comportamento que põe em risco a vida frente ao diagnóstico de uma patologia que todo mundo sabe para a qual não existe cura. Existe minimização do processo, existe evitar a doença, mas cura. Então, assim, não é exigir, é protegê-lo no momento em que a gente vai dar o resultado. Pedir a ele, venha acompanhado de um responsável, porque é importante para você que na possibilidade de algum resultado que seja positivo, você tenha uma pessoa a seu lado, que saia com você daqui. Porque eu vou estar ao seu lado, eu, equipe de saúde, mas eu não vou poder ir embora com você.
Então, eu acho que são coisas muito importantes. A palavra exigir para adolescente cria a proposta do desafio. É claro que eu vou ir sem ninguém. Imagina, eu vou e pronto. Quer dizer, peça, porque isto é importante para a saúde dele. Diga da necessidade. Fale em proteção. E tinha mais um pedaço? Falar um pouco mais sobre a questão ética-sigilo do teste HIV na adolescência. O teste pode ser pedido ou porque o adolescente demande a sua realização, ou porque o profissional imagine que seja necessário. Assim, tanto de uma forma como de outra, vai ser realizado o HIV. É uma questão ética. É um exame que ou é necessário, ou porque o profissional acredita, ou o adolescente pede para ser realizado frente às práticas que ele tem. É muito comum o adolescente homossexual vir pedir o HIV. E também, cada vez mais, os heterossexuais. O HIV é uma responsabilidade muito grande no momento. Nós sabemos que, por exemplo, a questão das culturas e do abandono de alguns valores estão trazendo para a epidemiologia da AIDS. Nós sabemos, por exemplo, dos bailes funk. Eu não estou dizendo que são todos os movimentos funk, hein, gente? Tem música funk que faz sarau, são indivíduos que estão tentando a poesia, mas não é a maioria. A música funk, geralmente, ela é absolutamente preconceituosa, destrutiva em relação à mulher, e a prática, que eu, na minha ignorância, achava que aquele cabelo era por causa do Neymar e a turma do futebol, mas também tem a ver com as Farc. Então, assim, e isso dito por funkeiros. Então, assim, a questão de várias meninas enfileiradas nos bailes funks, tendo relação sexual, e são meninas muito jovens, com inúmeros indivíduos, cai por terra saber quem foi o pai, e também cai por terra saber de quem elas pegaram HIV ou HPV, ou as outras DSTs. Então, assim, frente à questão dos costumes, o teste vai ser cada vez mais pedido e a busca ativa vai ser cada vez maior. Então, é importante que a gente se prepare, sim, é ético pedir independentemente da idade, infelizmente, porque tem adolescente abusado, inclusive, que tem que fazer HIV. E aí, assim, nós temos uma questão aí, é ético, mas nós podemos protegê-lo na resposta ao pedido da realização do teste. Professora Marinês, a Márcia Pedroso, da região de Votuporanga, ela volta com mais uma pergunta. Gostaria de mais informações. Como fazê-lo? Verbalmente, é a respeito das vacinas contra o HPV. Que faixa etária ideal? Já que defendemos a utilização do anticoncepcional oral com 10 anos de idade. Obrigado. Olha, eu sempre acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. HPV tem estudo a partir de 9 a 26 anos. Ele faz parte do calendário. Deveria ser até responsabilidade dos pediatras estarem agendando normalmente uma vacina a partir de 9 anos de idade. Como eu falei, às vezes ficou uma conotação assim, um pouco de vacina sexual, de questão assim, que a gente estivesse ligando isso à sexualidade, e para algumas famílias 9 anos ficou cedo, para alguns profissionais também, não, a partir dos 9 anos nem vou falar nisso. O profissional não tem esse direito, né? Porque ele tem que lembrar que isso é prevenção. Prevenção não tem idade. Se a vacina fosse com 3 anos de idade, nós falaríamos com 2. É interessante que se fale um pouco antes dos 9. Se comece a falar da vacina de HPV antes dos 9, mostrando a importância dela como qualquer outra vacina. Nós falamos de hepatite B, nós não vinculamos a seringa ou atividade sexual. A seringa partilhada, a droga, nós não fazemos isso. Era dado aniversário. Então, assim, HPV é uma questão atual da maior relevância, porque a mortalidade é elevadíssima por câncer de colo de útero. E todas as sequelas e os órfãos, e quanto mais cedo a atividade sexual, por isso que o adolescente é o grupo de risco. Quanto mais precoce a sua atividade sexual, maior a chance de múltiplos parceiros, maior a chance de HPV. E HPV,
Eu não sei se as pessoas todas sabem, mas o indivíduo sexualmente ativo tem chance de pegar HPV, 50% é o risco. Falar, mas é parceiro único, mas pode ter o azar de que esse parceiro tem HPV. Então, a chance é 50%. Então, nós temos que falar cada vez mais precocemente da vacina. E ninguém está pregando anticoncepcional a partir de 10 anos, hein, gente? Eu estou fazendo uma ressalva. A adolescência começa aos 10 anos. A puberdade está cada vez mais precoce. E a gente já teve caso de menina que nem era abuso sexual e deu à luz aos 11,5. Então, assim, é uma menina nossa que foi com o primo para uma laje para verem as diferenças entre homem e mulher e praticaram todas as diferenças. Então, assim, pode ser que a atividade sexual seja cada vez mais precoce mesmo. Agora, daí a gente achar que até o discernimento de receber a orientação anticoncepcional sigilosa entre 10 e 12 é um questionamento meu. Eu acho que não tem. Pode ser que outras pessoas concordem. Agora, instituir anticoncepcional, o ideal seria pós-menarca, né? Nós sabemos disso. 2 anos pós-menarca. Dá para esperar? Na maioria das vezes não dá. O melhor é 2 anos depois da menor? Sim, com certeza. Dá para esperar. Marinês, tem uma pergunta da Luziana Davis Leme Merlin, enfermeira de Sorocaba, que diz o seguinte: sobre a pílula de emergência, quando se fala em entregar o medicamento na rede pública sem receita médica? Em Sorocaba, só é entregue a pílula de emergência com avaliação e consulta de enfermagem e receita pelo profissional de enfermagem, com respaldo do protocolo municipal. Anteriormente, havia a passagem pelo médico. E a gente falava que os centros de saúde, as pessoas iam lá e não conseguiam agendar a consulta médica. É claro que pode existir a distribuição pela área de enfermagem. Há uma avaliação pela área de enfermagem que é absolutamente saudável. É que antes a grande discussão era: adolescentes podem portar a receita? Pode-se dar uma receita para um adolescente para que ele tenha essa receita em mãos caso ele precise da pílula do contraceptivo de emergência? Muitos eram contra e outros eram contra porque achavam que isso abriria a porta da promiscuidade e que ele daí nem usaria mais o contraceptivo regular, o que não é verdade pelos estudos do mundo inteiro. E a gente sabe que, eventualmente, a passagem pelo posto de saúde, às vezes, não é imediata. Tinha adolescentes que não tinham a receita e continuam não tendo, e, às vezes, não vão ao posto naquele período de 5 dias. Teve a relação desprotegida na sexta, vai na segunda, é agendado, e aí passa-se muito mais de 5 dias. Os profissionais de enfermagem já receitam e têm toda a condição de fazer isso com muita clareza. Alguns passam por avaliação e, atualmente, as portarias estão dizendo, as portarias em nível de ministério, que eles poderiam adquirir a medicação nos postos de saúde. O que houve um grande questionamento, fala, bom, então ele pode ir até na farmácia sem receita. Não, porque na farmácia não é o rapaz que está no balcão que vai poder receitar ou não o anticoncepcional. Foram essas as ressalvas e eu não sei se eu me fiz entender, mas acho que agora ficou claro. Ele só vende. Ele vende. Ele só vende. Ele só vende. Quer dizer, deveria ser assim. Deveria. Deveria ser assim. Nós sabemos que todo mundo adquire muita coisa na farmácia, infelizmente. E nem sempre é aquilo que ele foi buscar. Às vezes, principalmente quando não é o contraceptivo de emergência levonorgestrel, às vezes você está usando o IUSP. E aí as coisas que as farmácias fazem é uma coisa impressionante. 12 comprimidos, a gente já viu adolescentes usarem 10, 12 comprimidos. Tem mais uma pergunta da Silvana Silva Ramos, enfermeira também de Sorocaba. Uma adolescente de 15 anos pode se recusar a fazer o pré-natal? Caso ela se negue a contar à família, eu, enquanto enfermeira, posso contar para a família mesmo que ela não queira?
Então, pode, mas eu vou te dizer como a coisa decorre. Às vezes, as adolescentes, num primeiro momento, quando elas se sabem, olha, isso eu estou falando para adolescentes de 10 a 18, né? Aí, no caso. Porque 18 anos em diante, como eu falei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é adulto. E adulto sempre vai ter direito a sigilo. Você tem que negociar, muitas vezes, com as adolescentes de 18 anos, para elas irem para o pré-natal e para contar para a família, sim, para que elas recebam o apoio familiar necessário para a gestação. Mas essa é de 15 anos que você está colocando. O profissional tem direito a quebrar sigilo diante da gravidez. Por quê? Porque existe nesse país o risco do aborto. E porque está comprovado que se ela não faz o pré-natal precocemente, o risco dessa gravidez aumenta. Aí você vai me dizer, mas ela já está fazendo o pré-natal. Mas é só pré-natal que ela precisa? Ou ela precisa de uma inserção familiar? Ela precisa de um alimento? Ela precisa de uma outra grande questão é o estresse. Esse companheiro está se responsabilizando? Então, adolescente, de uma maneira geral, pode ser quebrado o sigilo. Pode ser quebrado o sigilo frente à gravidez. Deve ser quebrado com a adolescente avisada que isso vai acontecer. Não precisamos da anuência dela, mas podemos dar a ela um prazo. Tipo assim, eu prefiro contar para minha família essa semana. Ou eu prefiro trazer minha mãe, que é o que acontece assim, no nosso serviço é quase 90% das vezes, para contar junto. Porque a minha mãe vai me matar, e se você estiver junto, não vai me matar. Eu não lembro nenhuma mãe que matou ninguém, nenhum pai que matou, né? Não costumo matar nenhum filho por causa de gravidez. Todas as vezes que a mãe vem, 70% das vezes, das 90%, que ela traz a mãe já sabia. Né? E daí não teve como abordar. Bom, você pode dar um prazo para ela contar. E dizer, se você não contar, infelizmente, o serviço de saúde vai informar. Por que ele vai informar? Para garantir que você, além do pré-natal, tenha um apoio. Ah, mas a família não vai apoiar. Bom, mas é com quem você conta. Essa criança vai precisar de uma série de coisas. Você precisa de uma série de atenções. Nós vamos contar junto, nós vamos conversar com a sua família. Traga sua família, que é a melhor forma de você contar. Veio uma pergunta da Marta Perina, de São João da Boa Vista. Ela está vendo de casa. Bom dia, parabéns pelas colocações. Penso que ainda é difícil o tratamento da criança/adolescente, pois os pais devem ser trabalhados no sentido de realmente respeitar o momento dessa pessoa. Outro ponto que me preocupa é que, às vezes, o professor também acaba por expor o adolescente, principalmente na questão das drogas e gravidez. Então, eu acho que o trabalho que vai acontecer na adolescência, ele não é desse momento da vida. Ele é resultante do trabalho que se faz desde a infância. E é muita responsabilidade do pediatra. Essa coisa de só a mãe fala, às vezes já tem, bom, enquanto não fala nada, né, tem 1 ano de idade ou 2 anos, fala algumas outras coisas que nem deveria falar, vamos supor. É a mãe que está interpretando tudo. Mas isso continua. A mãe leva uma criatura de 7 anos e mostra nela a mãe aonde dói. E como tem imagem especular, geralmente a mãe mostra do lado contrário da dor da menina. Então, assim, apendicite, por exemplo, é problema, né? Porque ela está de um lado, o baço está do outro, a mãe aponta o baço, né? Não aponta o apêndice. Então, é complicado. Esse exercício de que a criança vai assumindo a palavra na consulta, e que o pediatra se dirige à criança. Inclusive, daí também tem aquela coisa que o pediatra é tio. O pediatra não é tio, gente. O pediatra pode ser um amigo, mas tio, ela tem o tio dela. Inclusive, às vezes, ela tem a maior birra do tio. Então, não facilita a relação. Então, assim, dar voz à criança dentro das possibilidades desta criança. Dificuldade escolar. A criança não fala nada da dificuldade dela. Cada vez que ela tenta dizer, mas a professora, a mãe fala, você que não estuda. Eu sei disso. Bom, a mãe não vai na escola,
Como é que é a mãe que avalia toda a dificuldade da criança na escola? Então, há um preparo para esse momento da adolescência. E a adolescência não tem que ser temida. Os pais falam, ai, está quase na hora de levar para você, porque ele está ficando aborrecente. Aborrecente é agressão. O termo aborrecente é uma agressão a essa faixa etária. Foi inventado de maneira muito agressiva. A mesma coisa a questão da responsabilidade. Ah, ele nunca vai ter responsabilidade de entrar numa consulta sozinho. Claro que tem, se a gente deixar ele construir isso. Ninguém fica responsável. E outra coisa da responsabilidade. Cada vez que o adulto é irresponsável, as pessoas falam, nossa, você tem comportamento de adolescente. Não. Tem muito adolescente responsável, ele tem comportamento de adulto irresponsável. Simples assim. Então, assim, um preparo. E não, a família, ela tem que ser orientada também. Não é chegar para a mãe e falar, olha, a senhora não entra mais. Ela fez 10 anos, agora a senhora não entra mais. Não. Explicar, conversar e dar, inclusive, à família o direito de ficar um pouco sozinho com o profissional também. Porque, às vezes, a família tem seus segredos. Tipo, é adotivo e não sabe. Aí você fica 200 horas tentando antecedente de diabetes da família e ele não é dessa família. Ele não vai ter diabetes, só porque ele não é dessa família. Simples assim. Então, assim, orientar, que ela deve contar, isso aí, ela acha que o filho homossexual nunca falou isso para ele, então tem um momentinho que também é só da família. E isso o profissional tem que construir. Agora vocês vão me falar, ah, mas na rede tem pouco horário, tem mesmo. Isso é a tal proposta da política pública que a gente se bate até hoje, aumentar o tempo de consulta de adolescentes. Porque senão fica muito difícil tudo isso em 10, 15 minutos. Muito complicado de realizar. E ela tinha falado mais uma coisa. Outro ponto que me preocupa é que, às vezes, o professor também acaba... O professor é assim. O professor é um indivíduo que se exige dele muito, muito. E se dá pouco. As capacitações são difíceis, as parcerias são difíceis. A equipe de saúde, quando vai na escola, ela deve ir lá como parceiro. Ela não tem que ir lá legislar o que o professor tem que fazer, porque a equipe de saúde entra, sai bonitinho, os alunos estão todos sentados bonitinho. 60 alunos, num dia normal, é muito diferente, conversando, bagunçando, ouvindo música. É complicado para o professor. Agora, existem as áreas que tem que ter a cartilha, tem que ter orientação sexual. Gente, preparar os professores, inclusive assim, às vezes a sexualidade, ela é global da escola, todo mundo tem que falar disso, todo mundo tem que estar preparado. E o sexólogo da escola é o professor de biologia ou de ciências, que também preparo é relativo. Então, muitas vezes ele fica na reprodução, dá informações preciosas, tipo, a fecundação se dá no terço superior da trompa. Para uma adolescente que está decidindo naquela hora se ela vai ter a relação ou não, ela lembra da trompa? Esta informação do terço superior da trompa só interessa por espermatozoide, porque ele tem uma subida enorme ainda. Então, são coisas que a gente, saúde e escola, fazer uma parceria para os professores ficarem capacitados, porque só assim a gente atinge a escola. É através do professor. Por mais brilhantes que seja a palestra da saúde, ela tem um período de uns 4 dias, 5. Se não ficar para o professor, não adianta. É o professor que está do lado do adolescente, né? Que faz a prevenção. É uma pergunta de Santos. Gabriele, identificando a família com o adolescente, com que idade mínima o responsável deve procurar a saúde para se iniciar no método contraceptivo, mesmo antes da primeira relação? Se isso irá prejudicar a mesma. Uma outra pergunta. Ivone Leal. Percebendo muita resistência das famílias para tratar sobre a sexualidade, para os trabalhos em grupo com adolescente, legalmente, como os profissionais devem proceder? Há necessidade de ter autorização por escrito do responsável para a participação dos adolescentes nos grupos? A primeira pergunta eu achei mais difícil de entender o sentido. Pergunta. Eu, enquanto enfermeira, posso me recusar a fazer o teste de gravidez de uma adolescente sem o documento de identificação?
o documento de identidade da adolescente? É. Bom, adolescentes devem carregar documentos de uma maneira geral. A gente deve instrumentá-las para que carregue o documento, não é por causa do teste, mas as pessoas devem andar com o documento na rua. Nós vivemos num país de extrema violência e as pessoas devem ser identificadas. Todos devem portar documentos. Agora, em qualquer idade, ela tem direito a fazer o teste de gravidez. Então, assim, se ela não trouxe o documento e talvez a angústia maior dela seja o teste, ele vai ser feito e a gente aconselha a trazer o documento para a resposta do teste. Isto é uma construção. Porque se você se recusa, talvez ela vai saber que atitudes ela eventualmente vai tomar. É uma atitude de risco. E dizer, olha, traga um documento, você deve usar documento, porque é importante para você. Você é pessoa, você vem aqui com o seu documento. Pois ocorre posteriormente a dificuldade do segmento do pré-natal devido à não localização do mesmo. É a mesma pergunta. Se ela pode fazer o teste sem documento, pois ocorre posteriormente a dificuldade do pré-natal devido à não localização da mesma. Olha, eu respeito a sua dificuldade muito. Eu estou entendendo agora. Você está falando de uma coisa administrativa. E de uma ajuda que daí fica difícil. Tipo, ela vamos supor, deu positivo e ela nunca mais aparece. E fica uma questão para o hospital procurar essa adolescente. Só que assim, nosso trabalho tem limitações. E recusar a fazer o teste, talvez a gente tenha a mesma perda dessa adolescente. Então, assim, manter o interesse dela para o resultado do teste, para que ela compareça com o documento. Se isso não acontece, também não é a responsabilidade universal da saúde que os adolescentes desapareçam, né? Eu lamento que isso vai acontecer, não sei como ela vai se... Mas o que eu sei de experiência da gente é que muitas vezes eles desaparecem e retornam, porque eles têm naquela proposta, e até porque você conseguiu ampará-la de alguma forma, uma motivação de retorno. Eu não tinha entendido muito bem a primeira pergunta que você fez. Bom, tem uma outra pergunta, Marinês. Se você pudesse repetir aquela primeira. A primeira? Aquela que eu não entendi o sentido. É escrito às pressas, então... por isso que fica mais difícil. Tem uma questão assim do certificado. Provavelmente, com certeza, podem receber o certificado de participação. Pergunta de Santos, Gabriele. Identificando a família com o adolescente, com que idade mínima o responsável deve procurar a saúde para iniciar o método contraceptivo, mesmo antes da primeira relação? E se isso prejudicará a mesma? Olha, ninguém inicia método contraceptivo de maneira preventiva antes da primeira relação. Não existe essa possibilidade. Porque você vai dar uma contracepção, olha, aquela coisa de que eu falei, que a idade ginecológica seria importante, é que assim, os anticoncepcionais são hormônios. Eles têm uma atuação, não é que não cresce, mas eventualmente algum potencial. Anticoncepcional tem estrógeno. O hipoestrogenismo mantido por longo tempo pode atrapalhar a massa óssea. Então, assim, de maneira nenhuma alguém vai dar um método anticoncepcional quando não vai ser iniciada a relação. Agora, a família procurar para a orientação anticoncepcional é desde sempre, porque a orientação anticoncepcional é feita desde a infância. Com palavras próprias, com atitudes próprias para aquela faixa etária, mas é desde a infância. Então, assim, procurar o serviço de saúde assim que vá se tornando adolescente, assim que com 10 anos de idade, ou se tiver uma manifestação de puberdade, porque agora as meninas estão, verdade, cada vez mais cedo, mamas, aparecimento de pelos. Antes era 12, 11, 12. Agora, 8 anos, 9 anos. As meninas estão se tornando mulheres e os meninos 2 anos depois. Então, assim, procurar o serviço para orientação anticoncepcional é uma coisa. Mas para instituir método sem a preventiva primeira relação não existe.
A Ivone Leal, também de Santos, faz a seguinte pergunta. Percebemos muita resistência das famílias para tratar sobre sexualidade. Para os trabalhos em grupo com adolescente, legalmente, como os profissionais devem proceder? Há necessidade de ter autorização por escrito do responsável para a participação dos adolescentes nos grupos? Não. Não precisa ter alteração por escrito. Exercício de sexualidade faz parte da área de prevenção. Faz parte da consulta médica. A gente não precisa ter para cada item da prevenção. E a prevenção de drogas? Daí também a gente não pode discutir droga no grupo. Porque daí a droga... Porque na escola acontece muito isso. Às vezes o adolescente que usa droga é expulso e a droga fica na escola. Aí, se a gente precisa de autorização de tudo, é o que eu falei para vocês. É difícil daí você fazer uma orientação. Orientação preventiva não precisa de papel legal. Agora, se for na escola, que vai ser dado, por exemplo, aulas de sexualidade, isso não está dentro, exatamente, às vezes, da programação da escola, porque nem toda escola sabe que isso é possível. Então, às vezes, o diretor pede a anuência da família para que o indivíduo receba, participe da palestra, sei lá. Mas a área de saúde não, porque isso aí faz parte da área de saúde, a prevenção. Senão nós vamos pedir nós vamos pedir muito papel para a família. Para droga, para anticoncepção, para violência. O grupo para discutir sexualidade não precisa ser um serviço de saúde, acontece em todos os cantos. Sexualidade é uma coisa que não é ligada, uma coisa importante, que vocês podem até falar para as famílias. Sexualidade faz parte da personalidade dos indivíduos. Se nasce com e se morre com. Ela tem, é claro, nuances diferentes em cada faixa. Agora, sexualidade não é sinônimo de sexo e não é sinônimo de atividade sexual. Sexualidade é um predicativo inerente às personalidades dos indivíduos. E para eu discutir personalidade do indivíduo, então, aí eu vou ter que, não posso falar de síndrome da adolescência normal, não posso discutir com ele busca de identidade, não posso discutir nada. E exercício de sexualidade é a maior área de prevenção. É a mais difícil de realizar. Por quê? Porque sexualidade, gente, é direito. Droga é fácil, é contravenção. Aí é fácil falar, que é contravenção. Mas sexualidade é direito. Direito do ser humano. Porque faz parte da personalidade dele. Não existe assexuado. E nenhuma família é assexuada, né? Tanto não é que está ali a criança e o adolescente. Pelo menos uma vez não foram assexuados. Respondendo à pergunta sobre o certificado, quem tiver interesse de buscar o certificado e receber, pode escrever para o nosso serviço saudeadolescente@saude.sp.gov.br. Repetindo, saudeadolescente@saude.sp.gov.br, que receberá o certificado. O tempo está esgotando, professora, e nós temos uma última pergunta da Lesiana de Sorocaba, que faz a seguinte pergunta. Gostaria de mais esclarecimentos sobre a possibilidade do médico atender, a partir de 10 anos, o adolescente sem acompanhante. Sendo verificado contraindicação do uso de estrógeno, como proceder enquanto enfermeira para liberar a pílula do dia seguinte, se não houver médico na unidade? Bom, primeira coisa, a pílula do dia seguinte não tem estrógeno, né? Pílula do dia seguinte é progestágeno. Inclusive, é um dos motivos que ela não pode ser abortiva, né? Porque os progestágenos são protetores de gravidez. Uma vez que está lá fecundado e dado, assim, só preces, né, daí, não é a pílula, porque vai proteger a gravidez. Agora, então, não precisa de permissão, porque o que eu falei é o anticoncepcional oral, geralmente oral, combinado.
que é estrógeno e progesterona, que a pílula ainda é o método mais usado, a pílula, a regular. Então, não precisa de nada para liberar o contraceptivo de emergência, não. E o começo da pergunta era, desculpe, eu estou, acho que, ficando mais velha. Eu esqueço na hora. Gostaria de mais esclarecimentos sobre a possibilidade do médico atender a partir de 10 anos o adolescente sem acompanhante. A adolescência é uma definição para a área de saúde a partir da Organização Mundial da Saúde, OMS, que considera adolescente o indivíduo de 10 a 19 anos ou 20 anos incompletos. Então, a partir de 10 anos, o indivíduo tem direito a atendimento privado e sigilo médico, considerando algumas situações, como eu falei, a anticoncepção, eu, particularmente, entre 10, 11 e 12, eu não acho que... Ela pode até ser feita, mas eu acho que não de maneira sigilosa, sem que a família saiba, porque eu acho que ela não tem o discernimento para isso. Mas entrar sozinho na consulta é um direito, a partir de 10 anos de idade. Cabe uma conversa bem clara e, às vezes, bem longa com a família, para que ela fique esclarecido. Não é sinônimo de escondido, de coisa que ele vai fazer escondido. É sinônimo de aquisição de responsabilidade gradativa sobre a saúde. Ela exige uma série de coisas dele a partir de 10 anos, por que não exigiria responsabilidade gradual com a saúde? Nós agradecemos a presença do professor Marinês Saito e encerramos com a sua palavra, professora. Eu é que agradeço, porque eu acho que a videoconferência, com a quantidade de polos que ela atinge, é mais uma etapa com que a gente conta para levar esclarecimentos, ajudar de alguma maneira e proteger a questão da adolescência. Para mim, a medicina de adolescentes não foi só uma opção profissional, ela foi uma opção de vida. Eu faço parte da unidade, a primeira unidade, pioneira no estudo da criança, e a ideia foi cada vez mais implantar conhecimentos, cada vez mais discutir a possibilidade de atenção integral à saúde do adolescente por todo esse Brasil. E eu que agradeço a atenção dos que conosco participaram e a atenção da equipe aqui que nos está dando apoio. Obrigada. Muito obrigado.